questão, dei uma pausinha só para vocês respirarem, beber uma água. E aí, povo, a gente entra em cereais. Então, no caso dos cereais, o que é importante, mas a gente vai discutir aqui, como eu falei, a força da farinha, o que muda nesse processo tecnológico, né, de obtenção, o que é diferente, né, de um farelo de aveia para uma aveia em flocos? O que muda, né, dentro desse contexto? Que algumas coisas sobre os cereais vocês viram, né, no núcleo 3. Então, os cereais são grãos, cujas sementes dão em espigas. E os cereais, né, verdadeiros são lá, o caso, trigo, arroz, cevada, milho, centeio e aveia. Quando a gente fala de amaranto, quinoa, chia, linhaça, na verdade, esses são pseudocereais, não são os cereais mesmos de verdade. A gente chama de pseudocereais porque eles são sementes, né? Tem essa carinha, né, de ser uma semente, tem amido na sua composição e eles, querendo ou não, eles se assemelham, né, fisicoquimicamente aos cereais. Então, em relação à quantidade de carboidrato, lipídio, proteína e fibra comparada com o trigo. Então, acaba que a gente, quando fala dos cereais, enquadra, né, junto os pseudocereais. Então, o trigo sarraceno também é um pseudocereal. Só que o pulo do gato, né, desses pseudocereais é que eles não contêm glúten na sua composição. Então, o trigo sarraceno é uma estratégia para alguém que realmente tem intolerância ao glúten. Indivíduo com doença celíaca, amaranto, quinoa. Aí vocês podem até questionar assim, pô, Carol, mas a aveia não tem glúten. Só é a gente tomar cuidado. Peraí, meu gato tá me mordendo. Só é a gente tomar cuidado com a contaminação cruzada. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, mas já aviso. Quando a gente fala da contaminação cruzada da aveia, essa contaminação cruzada, gente, é desde o momento do cultivo, tá? Então eu tenho que garantir que o solo que foi plantado a aveia antes não foi plantado o trigo. Porque nesse momento pode ter uma contaminação e ali pode ter uma concentração que vai gerar uma resposta no sistema imune. E outra coisa, né? Quando a gente olha para a aveia, o glúten, né, que está no trigo, é a combinação de duas frações, né? Você tem ali gliadina e glutenina. Sei lá. A aveia tem a avenina, que tem uma sequência de aminoácidos que se assemelha muito ao glúten. Então, 8% mais ou menos das pessoas que têm doença celíaca, ao comer uma aveia, que está lá escrito, né, sem glúten, podem ter resposta. Por quê? Por conta de uma similaridade de combinação desses aminoácidos, tá? Então, a gente tem aqui os cereais, né, como eu falei, que são alimentos que são usados desde os tempos remotos da era da civilização. Por quê? Porque é fácil de cultivar, é fácil de conservar, tem um alto valor nutritivo. Querendo ou não, é de baixo custo. Agora que está custando os olhos da cara o arroz, né, uma lentilha, um grão de bico, né, que é uma leguminosa, mas tipo, esses cereais e leguminosas, eles são baixos, de baixo custo. Agora que começaram a jogar lá pro alto, né, o preço do feijão, da lentilha, que também é uma leguminosa, o pessoal começou a descacetar. Mas esses grupos de alimentos têm um baixo custo e tem um valor nutritivo importante quando a gente olha para as proteínas que tem ali. Mas, enfim, vamos voltar aqui para os cereais. Então, a gente tem arroz, aveia, centeio, cevada, milho, pães, sorgo, trigo e triticale. Esses são os cereais. No caso, né, do girassol e soja são oleaginosas. Leguminosas, a soja também pode ser enquadrada como uma leguminosa. Feijão, ervilha, grão de bico são leguminosas, tá? Então, os cereais, de uma forma geral, eles têm uma estrutura, vocês viram lá no N3, né? Que ele é formado por uma película, né? Uma casquinha do lado de fora, que alguns chamam de tegumento, né? Ou eu posso chamar de pericarpo. Depois tem o endosperma e o germe. Tem a fotinho, né? Porque eu sou ruim de, às vezes, desenhar. Então, os pseudocereais são esses grãos semelhantes aos cereais que apresentam uma composição aproximada do trigo. Tem alto teor e qualidade proteica, ausência de glúten
e grande quantidade, né? Uma quantidade significativa de vitaminas e minerais. Então, o trigo sarraceno, gente, vende na Casas Pedro, ó. Ele é bonitinho assim, e você prepara ele, prepara o pães como se estivesse preparando um arroz, tá? É igual. Quinoa, vai fazer a fervura, você vai cozinhar, pode fazer uma salada, tá? É muito simples o uso. E é uma alternativa para quem não pode consumir glúten. O que eu acho que é importante a gente se ligar quando olha para os pseudo-cereais? Concentração de gordura. Comparado com o trigo, aqui, lipídios. 2,5 gramas de lipídios em 100 gramas do alimento. Olha para a chia, tem 30,7. É uma quantidade muito alta comparada com o trigo. Assim como, né, quando a gente olha para a quinoa tem 6,1% de lipídio comparado, né, com o trigo. Aí a galera escuta que quinoa é uma ótima alternativa, a galera come quinoa, dá com pau. Só que quinoa é calórica, não, além de ser cara, né? Ela é mais calórica que, se a gente for pensar, do que um arroz, em 100 gramas. Por quê? Porque para eu conseguir, né, calcular isso aqui, eu pego a quantidade de proteína, multiplico por 4. Pego a quantidade de carboidrato, multiplico por 4. E pego o lipídio e multiplico por 9. Pelo simples fato da quinoa ter praticamente o triplo do teor de gordura, ela fica muito mais cara, muito mais calórica. Então, o amaranto tá aí. O amaranto também é um pseudo-cereal. Na verdade, Flávia, amaranto, quinoa, chia e o trigo sarraceno, eles eram consumidos muito na época dos incas e os maias. Essas populações que foram colonizadas, né, pela civilização espanhola. Então, como eles foram dizimados, junto com eles foi, né, também perdido o hábito de consumo desses pseudo-cereais. Então, o amaranto é legal, continuo achando que ele é para o mercado, né, para a maioria das pessoas. E da mesma forma, é uma alternativa interessante para quem não pode consumir glúten, mas a gente não pode esquecer, ó, tem 7% de gordura. Então, ser saudável, porque tem aqui, ó, ai, mas é porque tem mais fibra. Gente, o trigo, ó, 10,7. Amaranto tem 6,7. Beleza, a chia tem 34,4 em 100 gramas. Você que lute, porque olha a quantidade de calorias que você vai consumir para ter 34. Muito calórico. Então, você vai parar para ver, ó, se eu faço aqui a conta rapidinho, ó, vamos lá. Então, chia. Ó, 16,5 vezes 4 mais 30,7 vezes 9 mais 42,1. Vou até subtrair as fibras, tá? Porque já tem alguns estudos saindo que a gente tem que considerar em torno de 2,7 calorias por fibra. Menos 34,4. Peraí. Bostinha. Vou fazer a conta direito. 42,1 menos 34,4 vezes 4 mais, vamos lá, fibra, né? Que agora tem que considerar. 34,4 vezes 2,7. 465, 466 calorias em 100 gramas de chia. Para você ter 34 gramas de fibra é tenso, né? Então, assim, eu acho que é muito a gente saber dosar, é você explicar as alternativas. Não acho que a gente tem que falar mal do trigo, porque o glúten não é esse vilão que todo mundo coloca, né? Porque é que a galera às vezes lê lá aquele livro, né? Barriga de trigo. Aquela coisa ali, gente, é super com viés, né? Foi uma pessoa que escreveu um livro, cara. Publica quem, se a editora tiver afim. Tô falando, ele não é um livro de relevância acadêmica, tá? Então, eu acho que é muito, muito ingrato, né? Claro que a gente olha, né, para a chia, a gente vê uma quantidade, né, expressiva de B3, mas você pode ter essa fonte em outros alimentos. Eu acho que o principal é a gente conseguir
se possível, inserir todos esses alimentos na dieta e ter uma dieta mais equilibrada possível. Então, de organização estrutural de cereais, então os grãos são basicamente compostos, né, como eu falei, de casca, endosperma, aleurona. O aleurona é como se fosse uma casquinha, né, abaixo da casca principal. Tá? É um tegumentozinho ali, uma camada mais interna. O aleurona está entre, né, a casca e o endosperma. E o germe, que é o embrião. Então, o endosperma é a parte de maior importância, porque é nele que a gente encontra mesmo essa parte farinácea, que é transformada nos mais diversos produtos que a gente tem. Então, é aqui que a gente tem o amido, no endosperma. Na casca, né, é de onde a gente vai obter ali o farelo. Então, aproximadamente, né, quando a gente pensa na estrutura de um grão de trigo, vou botar aqui, puxar. Em torno de 8% é a casca. De 80, mais ou menos, né? 88% é o endosperma e o restante é o germe, que gira ali em torno de 3, né? 3, 4%. Vou botar aqui 4%. Então, o pericarpo, ele tá em menor quantidade, né? Que é essa casca. Ele é rico em fibras e em sais minerais. Essa casca, né? Então, rico em fibras e sais minerais. Que é essa camada mais externa, né, que é protetora do grão. O endosperma tem maior concentração de amido, também tem uma quantidade de proteína, tá? Você tem ali os grânulos de amido nesse endosperma. E no germe, que é essa parte mais embrionária, a gente encontra ali os lipídios. Tem também vitaminas e sais minerais. Então, conforme você pensa, né, numa farinha de trigo, quanto maior o grau de extração, maior a concentração de fibras e sais minerais. Se você pensa numa farinha de trigo branca, você basicamente só está utilizando o quê? O endosperma. Cadê? Não está passando. Então tá aqui, né? A parte externa, né? Se eu penso na farinha de trigo, se eu for extrair apenas o endosperma, eu estou basicamente dando um produto com amido. Se eu faço uma farinha de trigo integral, eu estou extraindo junto o germe e parte, né, desse pericarpo. Então, tem um produto mais rico em fibra, sais minerais e vitaminas. Então, os teores, né, desses cereais, da sua composição físico-química, é influenciada pelo clima, né, pelas condições, né, de solo, pela safra, pelo manejo, sim. Então, tudo isso acaba impactando. Mas a gente tem uma composição, como eu falei, inerente ao produto. Mas, de uma forma geral, os cereais, eles têm o quê? Tem alta concentração de carboidratos, que vai ali de 58% até 72%. E o principal carboidrato que a gente tem nos cereais é o amido. Ele que é preponderante. Proteínas em torno de 8 a 13%. E aí a gente tem no arroz, né, uma menor concentração. Já, né, na aveia a gente tem em torno de 12,6%. E fibras girando entre 2 a 11%. Então aqui, ó, tá vendo? O arroz branco, né, tem 0,67. Já o centeio tem um pouco mais, 2,1. O trigo, o milho. Então a gente tem uma variação. E algumas vitaminas, né? Do complexo B, a gente também tem de importância nos cereais. Então a gente tem a tiamina, riboflavina, niacina. São ainda, né, importantes fontes de vitamina E. A gente pensa, né, em vitaminas. Opa. A vitamina E é uma vitamina importante presente. A gente também tem minerais, né, como cálcio, magnésio, zinco, porque a gente tem lipídio ali, né? Então a gente tem o germe, né, que tem essa concentração de gordura, logo a gente consegue encontrar vitaminas lipossolúveis e a gente tem naquele pericarpo, né, fibras e
sais minerais. No Brasil, a gente acaba também tendo, em produtos como a farinha de trigo, a fortificação de ferro e ácido fólico. Isso é por uma questão de política pública de saúde. Então, você tem essa característica. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, as proteínas dos cereais são classificadas conforme a sua solubilidade. Então, a gente tem as prolaminas. Adoro quando aperta certo e não vai. As prolaminas e as gluteninas. Então, a gente tem as prolaminas que são solúveis em álcool e as gluteninas solúveis em ácidos e bases diluídas. Então, albuminas são solúveis em água, globulinas só solúveis em solução salina, prolaminas solúveis em soluções alcoólicas. Então, a gente tem essa diferença de solubilidade. Tá? Quando a gente fala, né, das prolaminas, deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala das prolaminas e das gluteninas, é aí que é o nosso principal foco de interesse em relação a cereais, porque elas estão envolvidas no glúten. Então, dentre as proteínas constituintes do trigo, a gente tem que levar em consideração, em especial, as formadoras de glúten. Então, o que é o glúten? O glúten é um complexo proteico, né, que ele é fundamental para a obtenção de produtos de panificação. Ah, só isso? Não, massa alimentícia, biscoito, bolo, enfim. Então, o trigo é um cereal nobre, né? A farinha obtida a partir da moagem desses grãos é única, porque a gente consegue formar uma massa viscoelástica quando submete essa mistura à água e o quê? Força mecânica. E por que a gente consegue isso? Por conta das proteínas que fazem parte, né, do glúten. O glúten é um complexo proteico. Então, essa massa é capaz de reter os gases que são produzidos durante um processo de fermentação. E ele consegue fazer isso que sem se desfazer. Ele tem uma propriedade que ele tem extensibilidade, elasticidade. O glúten no trigo, ele forma, né, uma rede tridimensional, ele que garante essas propriedades viscoelásticas. Então ele consegue ter extensibilidade e elasticidade. Então, se ocorre um processo de fermentação, ele consegue se expandir, conseguindo manter os gases ali dentro. Então, ele garante isso, né, para uma massa. Então, quanto maior a concentração de proteína, maior a concentração de glúten e, portanto, melhor vai ser a estrutura e a resposta sensorial de um pão, por exemplo, que utilizou uma farinha com maior concentração de proteína. Então, o glúten ele é formado por gliadina mais glutenina. Mas além, né, do trigo, o glúten pode estar presente em outros cereais. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui o arroz, aveia, centeio, cevada e o milho. A grande questão é que quando a gente fala de proteína, a gente está falando o quê? De bloquinhos de aminoácidos interligados. Então, o glúten é isso. Ele é uma proteína porque ocorreram o quê? Conexões de vários aminoácidos. Ah, Carol, mas você falou da gliadina e da glutenina. Beleza, a gliadina é uma proteína que é o quê? Que é formada por aminoácidos. A glutenina também. Elas juntas formam esse complexo que é o glúten, que vai garantir o quê? Essa massa com viscosidade, com consistência, com resistência ao mesmo tempo. A gliadina é o quê? É uma cadeia simples. A glutenina é uma cadeia ramificada. Mas as duas juntas formam o glúten. E quando a gente fala disso, de proteína e aminoácido, no arroz, na aveia, centeio, cevada e milho, a gente também tem proteínas. No caso do arroz, qual é o tipo de prolamina que tem no arroz? É a orizina. E de glutenina? É a orizeína. Na aveia, né? A gente tem a avenina
e a venalina. Centeio, secalina, secalinina. A gente não tem gliadina e glutenina nesses cereais. A gente tem outros tipos de prolaminas e glutelinas. A questão é que a gente pode ter uma similaridade. É como quase um primo-irmão. Então, é da mesma família. Então, a aveia comum, que vende no mercado, apesar dela ser naturalmente sem glúten, ela é imprópria para os celíacos. Por quê? Porque pode ter ocorrido uma contaminação cruzada com o trigo, com o centeio ou cevada. Então, a gente precisa ter um procedimento rigoroso, né, desde o plantio até o momento de invase. A gente pode ter isso? Pode, vem lá escrito, né? Vende lá, aveia sem glúten. Mas, como eu falei com vocês, a avenina, tá aqui, que é uma prolamina, ela possui uma sequência de aminoácidos muito semelhante ao glúten, essa proteína do trigo, que pode causar uma reação semelhante em indivíduos com doença celíaca, que consomem o glúten. Então, pode gerar uma reação a esse consumidor. Então, a aveia é rica em fibras, né? Mas, dependendo da sensibilidade, né, desse indivíduo, até a avenina pode gerar uma resposta. Não estou falando de contaminação cruzada, pode causar um mal-estar. No caso centeio e cevada, a secalina, né, e a ordeína têm uma similaridade muito grande com a gliadina. Então, por isso que indivíduos que têm, né, doença celíaca não podem consumir centeio e cevada também, ou qualquer sensibilidade ao glúten. Não é a gliadina e a glutenina, mas tem uma similaridade muito grande. E aí a gente acaba enquadrando também o malte dentro desse contexto. Por isso que o pessoal que tem intolerância ao glúten não pode consumir malte. Porque o malte é a cevada que foi germinada. É o malte de cevada, é a cevada germinada. Não é outro cereal, não é um cereal diferente. Então tá aqui, né? O glúten é uma combinação da gliadina com a glutenina, garantindo uma massa com viscosidade, extensibilidade, força e elasticidade. Então, o glúten, né? Ele, através de uma atuação de força mecânica em ambiente com água, ele vai ter uma promoção da alteração das suas ligações durante esse processo de força mecânica, né, que é a amassadura, ocorre um alinhamento dessas proteínas, formando essa rede tridimensional. O que a gente tem que considerar, né, dentro desse contexto da proteína do trigo? Que o glúten é importante, é único, possui essa capacidade de formar rede tridimensional, que vai reter esses gases durante a fermentação. Por isso que é tão importante para a elaboração, principalmente de pães, porque se a gente pensa em biscoitos e bolos, o bolo mais ou menos, né? Mas o biscoito não precisa ter uma retenção de gases, né? Então eu nem preciso me preocupar em usar ali uma farinha com alta concentração de proteína. Mas faz uma diferença muito grande na elaboração de produtos de panificação. Então, o glúten é o principal, mas apesar dessa importância tecnológica, que é isso que vocês têm que focar no projeto de vocês. Quando eu falo de importância tecnológica, eu estou falando, você usa esse produto, o que de bom isso pode gerar numa indústria. Então, se eu falo do uso do, sei lá, do kefir, kombucha, cara, é bom porque ele pode me propiciar um produto com um potencial X para a saúde que vai garantir uma consistência. E, tipo, eu não posso ficar falando muito, mas é nesse sentido a importância tecnológica. Então, se eu uso uma farinha com maior concentração de proteína, isso me garante uma estabilidade de retenção dos gases, mantendo, né, os produtos oriundos da fermentação. E aí o que? O meu pão ele incha, ele ganha forma. Depois que ele vai para o forno, vai o que? Ocorrer um enrijecimento dessa estrutura, né? Como se fosse um alicerce. Você destriniza amido e você mantém aquela estrutura aerada. Mas o glúten é o principal desencadeador ambiental da doença celíaca. Então, as suas proteínas são divididas nesses dois grupos, né? Gliadinas
que pertencem à classe das prolaminas, e as gluteninas, da classe das glutelinas. Vou perguntar alguma coisa de doença celíaca na avaliação de vocês? Não, porque eu não sou da área da nutrição clínica no N4, que é só ciência de alimentos. E as prolaminas, né, que são ali, né, que é a gliadina, ela representa uma fração tóxica. Então, a gliadina no trigo, ou a secalina no centeio, ou a ordeína na cevada, ou até mesmo a avenina na aveia, que tem essa toxicidade. Então, isso que vai gerar essa resposta do sistema imune. Então, o glúten, ele, apesar de ser utilizado na indústria de alimentos, por essa capacidade de dar viscosidade e consistência, além o quê? De reter o gás carbônico proveniente da fermentação. Né? E dar um aumento de volume que a gente espera numa preparação, ele está relacionado a uma doença. Então, ele precisa ser informado nos rótulos. Não é à toa que é considerado uma advertência colocar lá, uma advertência obrigatória. Contém glúten. Então, o que ocorre? A gente tem uma desordem no sistema autoimune. Por conta da presença do glúten, esses peptídeos, né, derivados do glúten, eles acabam sendo resistentes a uma digestão enzimática. E eles são, né, eles são desencadeadores dessa resposta. Porque o corpo do indivíduo entende aquilo como um corpo estranho. Então, chegando lá no intestino, o epitélio da mucosa intestinal, ele acaba, a partir dali daquela mucosa, você desencadeia um sinal para os linfócitos TCD4, que eles vão reconhecer os peptídeos derivados do glúten, avisando para todo mundo, vão emitir sinais. Olha, gente, tem um corpo estranho aqui. Então, vai emitir sinal para as células T, auxiliares, do tipo 1 e 2, que vão secretar citocinas inflamatórias. Geralmente L6, TNF-alfa, né, que é o fator de necrose tumoral, avisando que tem o quê? Tem estranho na área. Então, se promove o quê? Uma inflamação crônica da mucosa do intestino delgado. Então, aqui a gente tem uma mucosa íntegra e aqui de um indivíduo com doença celíaca. Você tem o quê? Uma atrofia, um achatamento das vilosidades intestinais. E, consequentemente, a gente tem o quê? Uma má absorção intestinal. E por conta dessa má absorção intestinal, a gente vai ter manifestações clínicas. Então, esse indivíduo geralmente tem pode ter uma anemia associada, tem acaba tendo, né, algum efeito por conta de não atingir recomendação de cálcio, de vitamina D, N micronutrientes, porque o que a gente manda, parte ele não absorve, tá? Mas voltando para o controle de qualidade, como é que a gente realiza o controle da farinha de trigo, né, dessa proteína que está ali presente no trigo, que é o glúten? Então, a gente tenta simular o comportamento da massa na fermentação. Então, a gente imita em grande escala o que acontece. Então, o que eu preciso garantir para ser uma proteína do trigo, né, de boa qualidade? Ela tem que aguentar a extensibilidade, tem que aguentar a elasticidade. Então, vai fazer o quê? Vai injetar ali um gás, CO2, que seria, né, o gás oriundo de uma fermentação, para avaliar essa formação dos alvéolos. Então, o ideal é o quê? Entender se ocorre o quê? Uma extensibilidade, elasticidade, viscosidade. Ou seja, se as características viscoelásticas da massa, qual é a sua qualidade, o quanto, né, que essa massa se deforma, mantendo uma qualidade de um produto, né, de panificação que seria produzido com aquela farinha. Então, se utiliza um alveógrafo, né, para ver essa produção para ver a formação de um alvéolo, que é uma bolinha, e o extensógrafo, que pega essa massa, né, que usa a extensografia,
que você vai puxar, vai medir essas características de extensibilidade, né, de resistência a essa massa a uma extensão. Então, em termos, né, mais práticos, né, e simples, a gente vai, através dessas análises, verificar a capacidade da massa reter gás, né, que é o gás carbônico, formado durante a fermentação, e verificar a extensibilidade e o não rompimento dessa massa. Então, isso tem tudo, né, está correlacionado com o quê? A força da farinha, que a gente pode chamar de força W. Então, quanto maior a quantidade de proteína, maior a força da farinha. Opa, passei direto. Passei reto. Então, a força da farinha, ela vai ser medida usando, né, essas análises de alveografia, de extensografia, então de extensibilidade. E com isso a gente tira essa força da farinha de trigo. Então, a força do glúten está diretamente relacionada com o quê? A concentração de proteínas presente na farinha. Então, uma farinha forte, ela absorve mais água, ela permite massas com hidratação maior, mais resistente, que tende a crescer. Tá? Então, o teor de proteína indicado no rótulo da embalagem, ela não está dizendo ali a força do glúten, não. A gente só tira o quê? É uma estimativa, tá? Que a gente tem que quanto maior a concentração de proteína, mais forte vai ser a força dessa farinha, tá? Então, todos os tipos de farinha, elas podem ser classificadas em forte e fraca. Então, forte é aquela farinha que vai ter ali uma concentração significativa de proteínas, automaticamente ela vai ter uma ótima qualidade e, portanto, ela vai produzir massas mais consistentes. Então, o que se tem é que farinhas fortes têm em torno de 10 a 12% de proteína. E claro, né, que geralmente para uma farinha ser forte, ela tem ali menor concentração de lipídios, né? Então você não vai ter uma retirada tão substancial e importante do germe dos grãos de trigo. E para tentar compensar isso, nessas farinhas fortes, ocorre um enriquecimento com tiamina, riboflavina, niacina e ferro. Né? E aí é quando o pessoal chama de farinha forte especial, que é uma farinha que é mais cara, mas ela foi o quê? Enriquecida. Porque para você ter uma alta concentração de proteína, acaba se deixando de lado um pouco a extração do germe. Os padeiros amam, né, as farinhas fortes, porque você vai ter uma massa mais estruturada, mais flexível. Já as farinhas fracas, elas podem possuir não somente, né, proteínas de qualidade inferior, mas também em menor concentração. E, obviamente, elas são mais baratas. E aí você vai ter o quê? Uma massa pegajosa, que ela vai abaixar dentro do forno, né? Ela não vai crescer. Então, independente de ser forte ou fraca, a farinha de trigo ela possui uma composição básica. A gente sempre vai ter proteína, amido, água, gordura, sais minerais. O que vai mudar, às vezes, é o quê? O percentual de amido, o percentual de proteína, tudo isso vai estar presente. A variabilidade vai ser o quê? Em relação à concentração. Então, cada tipo de cereal, ele obviamente vai requerer um tratamento específico. Então, existem, né, princípios que você vai aplicar de acordo com as especificidades do cereal. Mas, de uma forma geral, a gente vai ter colheita, vai ter o debulhamento, peneiramento e armazenamento. Maceração e moagem depende da forma como você vai querer o quê? Vender esse produto. Então, se eu penso ali no processo de moagem, se eu quiser vender uma farinha, então você pode ter processos mínimos para você vender o grão do cereal, processos intermediários, né, para você ter ali uma limpeza, uma moagem, e até o quê? Mais processos como tratamento térmico,
um processo de extrusão, fermentação, se você quer vender um produto oriundo, né, obtido a partir de cereais, como pão. Então, o que é extrusão, gente? Extrusão é um processo para fazer tipo Cheetos. Você é uma máquina que faz tudo. Você coloca todos os ingredientes ali. E podem ser ingredientes com baixa concentração de água. Ele vai homogeneizar, picar, moer e assar. E aí sai o produto no formato que você quer. Tá? Então, o processo de extrusão é o que a gente usa para fazer Cheetos, fandangos, esses snacks. Então, produtos derivados de cereais. Então, eles são obtidos pelo processamento tecnológico de cereais. Então, eu posso ter farináceos, pães, bolos, biscoitos, massas, né, como macarrão, bebidas que a galera vai apresentar, né? Então, cerveja, vinho. Mas a partir de cereais, eu também tenho o saquê, que é a partir de um processo de fermentação no arroz. Então, a gente tem vários produtos. Para a obtenção de farináceos, o que se faz? Né? Limpeza da matéria-prima, submersão em água, secagem e moagem em moinho de rolos. Então, o objetivo da moagem é simples. Eu quero quebrar o grão cereal para retirar o máximo de endosperma dali. Livre de farelo, né? Livre de farelo e germe. Eu quero produzir uma farinha com maior concentração de endosperma. Então, essa separação é possível em função das diferentes propriedades físicas do farelo, germe e endosperma. Ou seja, tem pesos diferentes, gente. Então, o farelo, ele tem um alto conteúdo de fibras. Já o endosperma tem maior concentração de amido e proteína. O germe tem um alto conteúdo de óleo. Então, se a gente pensa no farelo, ele é mais leve. Como o germe tem mais gordura, ele forma flocos, né? Quando passa por essas moas, né, para fazer a moagem. Então, eu consigo ter partículas de densidade diferente. Então, a gente consegue fazer uma separação só por corrente de ar, tá? Esse processo de produção da farinha. E a adição de água é importante porque ela vai fazer o quê? Ela vai facilitar esse processo de moagem. Eu vou enrijecer o farelo. Então, na hora que a gente coloca a água, a submersão desse cereal, né, em água, eu mudo um pouco as características dessas frações que eu quero separar. Eu otimizo essas diferenças físico-químicas. Então, no momento, né, que eu pego a água e coloco em jogo, eu vou transformar, né, essas partículas de forma por uma ação física com pesos diferentes. Então, eu vou deixar o farelo mais rígido, eu vou amaciar o endosperma, que tem amido, facilitando mais ainda a separação dessas frações. Então, o trigo ele é o cereal mais cultivado, ele é um importante ingrediente para a panificação. O farelo presente nele é rico em fibras, o óleo é rico em vitamina E, então é um alimento importante para a cultura. Acho que a gente tem que parar de ter um certo preconceito com ele. E para as etapas, né, da moagem do trigo, eu só coloquei aqui só para ter um aspecto mais visual. Então a gente tem que ter um controle de qualidade para evitar contaminação com corpos estranhos. Então esse trigo tem que ser colhido com um teor de umidade, né, em torno ali de 12%. Depois, ele vai passar por um processo de classificação. A gente vai homogeneizar, né, para ter similaridade entre os grãos. Porque eu quero um processo, né, para a obtenção da farinha mais homogêneo. Se tem um grão muito diferente do outro, na hora que se faz a moagem, a gente pode ter uma diferença muito gritante, que vai atrapalhar essa separação. Depois ele é estocado em silos, que são esses tanques aqui, que tem controle de temperatura e aeração, prevenindo sempre o foco de insetos. A adição de água nos grãos pode ser manual ou automática, e essa adição de água acontece aonde? Nos próprios silos.
Então, nesse processo, né, tecnológico... Ai, que droga, o negócio não vai. Então, a gente tem aqui, né, recepção do trigo, ensilagem, primeira limpeza, umidificação e descanso, uma segunda limpeza, separação magnética, que muitas das vezes é utilizada uma peneira que cria ali um campo magnético para conseguir separar qualquer sujidade ou algum resíduo de algum equipamento onde esse trigo ficou. Moagem, um segundo, né, momento de separação, que é o peneiramento, para a gente separar as frações de interesse. Farelo, né, o germe e o endosperma. Aditivação da farinha. Pesagem, ensilagem, peneiramento, ensacamento e transporte. Então, nesse caso da aditivação, pode ser tanto o enriquecimento, né, com os componentes obrigatórios, né, que é o ferro e ácido fólico, como também aditivos para o quê? Aumentar a vida de prateleira. Então, eu posso estar ali adicionando até um anti-umectante para evitar a absorção de água por essa farinha. Posso estar adicionando algum antioxidante para evitar o quê? A oxidação, se for uma farinha de trigo integral, da gordura que está ali, para também aumentar a sua vida de prateleira. Então, a composição química da farinha, gente, ela está diretamente ligada ao grau de extração. Então, teoricamente, né? Todo endosperma pode ser extraído produzindo farinha. Então, eu consigo tirar tudo. Mas a gente não consegue, porque tem parte do endosperma que fica ali, né? Ligado com o farelo e o germen. Então, na prática mesmo, a gente só consegue tirar em torno de 72%, tem uns 85%, né? Enfim, de extração. Mas o que é importante lembrar? Não são esses números. É que à medida que a quantidade de farinha extraída do grão do trigo aumenta, então quanto mais farinha do grão eu consigo tirar, maior vai ser o quê? A minha modificação nas características químicas. Então, se eu consigo extrair mais farinha desse grão, se o meu grau de extração é maior, eu estou conseguindo vir com com esse meu amido, também vem mineral, vitamina e fibra. Porque se o meu grão, o meu cereal é formado por casca, endosperma e germen, quanto mais eu consigo aproveitar, extrair o que tem aqui nesse grão, não vai vir só amido. Vai vir o quê? Parte da casca, parte do germen. Então, o grau de extração, quanto maior o grau de extração, menor o percentual de amido. No final, gente, quando eu falo menor percentual de amido, é por proporção, tá? Porque aumenta o percentual de constituintes que estão nessas outras camadas, minerais, vitaminas e fibras. Então, tem relação direta o grau de extração com o percentual de amido e o percentual de constituintes. Então, olha aqui esse quadro, né, que está em espanhol, pero es posible comprender. Se eu tenho uma farinha com 100%, tá, de extração, tipo, usei o grão todo, foi 100% de extração. Eu tenho 67% de amido. Tenho 2,2 de gordura. De cenizas, cenizas são cinzas. Então, eu estou falando de resíduo mineral fixo. Eu tenho aqui, ó, 1,5% de minerais. Conforme eu reduzo a extração, ou seja, eu não consegui aproveitar tão integralmente esse grão, aumenta em proporção a concentração de amido, diminui de gordura, diminui de minerais. Porque acabou que é como se eu tivesse tirado só endosperma e farelo e germe, eu não usei tanto. Então, o grau de extração está associado o quê? Quanto maior o grau de extração, é porque eu estou tendo uma farinha de trigo integral. Se eu extraio menos componentes desse grão, é porque eu estou tendo mais o quê? Uma farinha de trigo refinada, que é só o amido. E automaticamente, quando a gente pensa nisso, olha aqui para esse gráfico. Eu tenho 100% de extração. Então, a concentração de vitaminas e minerais estava o quê? Alta. Proporção de vitaminas é o quê? É maior. De acordo com a redução do grau de extração,
Eu estou ficando o quê? Mais com amido. Não estou tendo tanta concentração, não estou tendo tanto germe, né? Ali e farelo na minha farinha. Então, reduz a concentração o quê? De vitaminas. É proporcional. Então, numa farinha de trigo integral, eu tenho maior concentração de germe, tenho maior concentração de farelo. Logo, o perfil nutricional dela é melhor do que uma farinha de trigo branca. Mas, em contrapartida, como eu tenho compostos oriundos de lipídios, como vitaminas lipossolúveis, essa farinha ela tende ao quê? A oxidar, a rancificar mais rapidamente. Então, o meu controle, né, de qualidade com ela tem que ser maior. Quais são os tipos de farináceos que a gente tem? Farinhas, amidos e farelos. E aí, dentro de amido, existe até uma distinção, né? Para amido e fécula. Porque o amido, basicamente, são os produtos amiláceos. Eu estou falando só o quê? Do amido extraído desses cereais, tá? Então, o que se fala muito é amido é o que está acima do solo. Fécula é o que está embaixo da terra. Porque amido, ó, amido de milho. O milho tá lá, né? É uma parte aérea que é comestível. Tá lá ventando, né? Tá no tempo. Fécula de batata. Eu sei que batata é um tubérculo, tá? Mas tá dentro desse grupo de farináceos. Farináceos não incluem apenas cereais. Então, amido de batata. Fécula de batata, desculpa. Então, tá embaixo do solo. Então, amido é aéreo, fécula, subterrâneo, tá? Farelos são os produtos resultantes do processamento dos grãos, aproveitando mais o que? O que está no pericarpo, né? A casca junto com o endosperma. E as farinhas são os produtos obtidos da moagem desses cereais, leguminosas, né? Então, na farinha depende do grau de extração. Quando a gente fala da designação desses alimentos, tem que falar farinha, amido, fécula, farelo e em seguida o nome da espécie vegetal. Então, farinha de trigo, amido de milho, fécula de batata. Tá? Tem que dizer qual é a origem. Quais são os requisitos, né? De acordo com o PIC, o padrão de identidade e qualidade. Então, para farinhas, né? Para esses farináceos, o percentual de umidade é muito importante para estabelecer se esse produto está apto ou não para consumo. Então, de acordo com a legislação, máximo de umidade, né, na farinha é 15%. Porque isso dá uma resposta direta para a gente em relação à conservação dessa farinha de trigo. Quanto maior o percentual de umidade, mais predisposta a um desenvolvimento, né, uma reação de micro-organismos esse produto vai ter. Então, esse é a definição, conforme, né, a nossa legislação de derivados de cereais. Então, são produtos oriundos de partes comestíveis de cereais, que são submetidos a algum processo tecnológico. Então, a definição de farinha de trigo é um produto que é obtido a partir da espécie Triticum. E aí você pode ter a Ceativan ou outras espécies, tá? E, obviamente, você tem que estar submetendo esse trigo a um processo de moagem. E a farinha vai ser de acordo com até a sua composição. Farinha de trigo. Então, ela vai passar o trigo, né? Passa por um processo de moagem, né? E aí, nesse processo de moagem, a gente pode ter a farinha, o farelo e o germen. A gente tem, né, a comercialização só do germen de trigo. Então, esses são produtos que podem ser utilizados como matérias-primas para as indústrias de panificação, de massas, de biscoitos. Então, o farelo, ele acaba sendo empregado como ingrediente, principalmente na fábrica de ração, porque ele tem um potencial por ter uma alta concentração de vitaminas e fibras. O germen, ele acaba indo muito para a indústria farmacêutica por conta do óleo, né? Que eles conseguem extrair um óleo e tem ali um complexo vitamínico. Aos poucos, isso está sendo muito utilizado na alimentação, mas, gente, farelo parece papelão, gente. Aquilo eu acho horrível, horrível farelo. Antigamente, tinha uma mania, né? A pessoa tinha prisão de ventre, constipação intestinal, né? A vulgo prisão de ventre.
tudo mandava o povo jogar farelo de trigo no feijão. Ô, negócio ruim, gente. Aquilo ali, nada, mesma coisa. Vendia muito no mercado. Hoje em dia a gente quase não vê, tá? Então, se tem a moagem do trigo, nesse momento da moagem, a gente tem a separação do farelo e do germe. Obtenção da farinha de trigo, que é composta principalmente por endosperma. Então, lembrando, isso aqui eu botei só para ficar claro o que eu falei anteriormente. Farinha de trigo integral é o máximo de extração possível. Você vai ter todos os componentes desse cereal: farelo, germe e endosperma. Farinha branca, você está extraindo em torno de 70 a 78% desse grão. Então, você basicamente está tirando o quê? Só o endosperma. Farelo vai para fora, germe também não é utilizado. Você pode ter você pode ter isso como subproduto que vai ser o quê? Destinado para outras indústrias. Mas você vai ter uma farinha que é basicamente o quê? Só um produto amiláceo. Então a Anvisa, ela classifica a farinha de acordo com o seu teor total de cinzas, que está relacionado com o seu percentual de extração, né? Então, se você tem ali uma farinha de trigo integral, está em torno de uma extração de 95%. Se tem uma farinha especial, é um produto, né, que tem uma extração máxima de 20%. Se é uma farinha comum, então assim, vai mudando, gente. Eu não quero que vocês decorem, mas eu quero que vocês entendam que a gente tem uma classificação que é influenciada pelo grau de extração. Então, a qualidade da farinha, obviamente que ela vai estar relacionada com a qualidade do grão. E também o quê? Com a sua composição de amido, minerais e proteína, principalmente. Então, essa tabela daí eu não vou cobrar de vocês, eu só quero que vocês entendam que a farinha, ela está muito sujeita à fraude, né? E as penalidades estão previstas em lei. Então, obviamente, a gente tem algumas análises que são feitas para avaliar o seu controle de qualidade. Então, a gente tem de resíduo mineral fixo, que é aquela análise de cinzas que eu mostrei para vocês no laboratório, que a gente queima, né? A matriz alimentar. Então, de acordo, né, com a concentração de cinzas, você acaba classificando essa farinha. Então, aqui, uma farinha de trigo integral tem 2,5 no máximo de resíduo mineral fixo, maior que a do tipo 1, tipo 2, porque essa farinha de trigo integral tem o quê? Maior extração. Então veio junto o quê? Farelo e germe. Granulometria é só o tamanho, tá? Da espessura, né? Dessa farinha. Proteínas, então gira ali em torno de 7,5, 8%. A acidez, então é importante a gente avaliar a acidez por conta da decomposição, ou seja, da oxidação de ácidos graxos. Então, uma acidez aumentada está vinculada a envelhecimento dessa farinha. Ela vai ficar rançosa. Nossa, tá envelhecimento aí, tá, gente? Eu juro que é isso que eu escrevi ali. E umidade, se você aumenta a umidade, você está o quê? Propiciando o ambiente para crescimento de micro-organismos. Então, essa farinha estaria o quê? Imprópria para consumo. Então, nesse controle de qualidade, a gente tem o quê? Provas físicas e provas químicas. Então, em relação às provas físicas, da qualidade daquela farinha, está muito relacionado o quê? Um farinógrafo. Ou a gente está vendo ali um alveógrafo, um que faz uma extensiografia, né? Um extensiógrafo, que está avaliando o quê? O glúten. Então, a absorção de água, a resistência ao amassamento, a sua extensibilidade. Porque a gente quer, numa farinha, que ela gere uma resposta positiva no produto que ela está sendo utilizada. Numa prova química, você avalia o quê? A farinha. Né? Você não vai fazer ali uma massa com ela, né? Uma massa primordialzinha para você fazer esses testes. Então, a gente verifica, como eu falei, umidade, resíduo mineral fixo, proteína, porque através até da concentração de proteína, a gente entende, né, a concentração de glúten por tabela e agentes de maturação, nível de deterioração. Então, essa aí é a maquininha que a gente usa para avaliar a granulometria. Então, aqui são várias peneiras, né?
São tipo marmitinhas com buraco. Aí você joga a farinha ali e quando a gente aperta o botão ou gira, né? Depende do granulômetro. Ele fica sacudindo e aí vai ficando, né? A farinha no meio do caminho. Aí você fala assim, ah, é peneira 9, peneira 10. É de onde ela fica retida. Só para você... O objetivo aqui principal é você ter um parâmetro de tamanho. Então, em relação, né, aos grãos de trigo, o ideal é que para ele ser utilizado para obtenção de um produto, né, ele tem que estar isento de umidade, não estar fermentado nem rançoso. Então, a gente também consegue obter, a partir do trigo, sêmola e semolina. E da mesma forma, né, que no trigo, ele tem que dizer a origem do vegetal de onde ele foi obtido. Então, aqui, sêmola de arroz, semolina de trigo. Vou falar da diferença de um para o outro, tá? Então, a farinha de trigo integral, ela é destinada para o preparo de pães integrais. Então, o teor máximo de cinzas de 2%, né? Com extração máxima de 95%. Farinha especial ou de primeira. Então, lembra, é aquela que você ainda o quê? Aditivou, né? Você ainda colocou ali coisa dentro. Porque no processo de extração, como você está obtendo ali basicamente só produto amiláceo, ela não tem na sua composição vitaminas. Então, você faz uma adição. Então, ela apresenta uma quantidade de glúten maior, o que a torna ideal para produtos de panificação. Farinha comum é o que a gente compra, né? Que a gente usa em casa. Então, uma extração máxima de 78, gira em torno de 58 a 78%. Então, essa farinha, ela tem o quê? Uma concentração baixa de proteína, comparada com uma farinha especial. Então, para fins de panificação, ah, mas eu faço pão em casa com ela. Beleza, mas não é o melhor pão do mundo. Vai crescer? Às vezes sim, às vezes não. Depende. Mas ela vai ter o quê? Um menor teor de glúten. Então, ela é legal para fazer pães, tipo um pão como um pão, pães que não precisam crescer, tipo um pão sírio. Ele não vai crescer, ele é achatado. Então você pode utilizar. Mas para um pão que você quer estrutura, o ideal é a farinha especial. Você pode utilizar para bolos e biscoitos, que não precisam, né, obrigatoriamente ter uma estrutura, né, e uma extensibilidade maior. Semolina, então, ele é o quê? Obtida da trituração do trigo limpo e desgerminado. Então, você moe tudo. Então, obtida a partir da moagem do endosperma e deve apresentar um teor de proteínas acima de 10%. Então, você vai triturar o trigo limpo. Ele vai ter uma cor amarelada. Então, esse trigo ele não vai sofrer aquele processo de hidratação para ter separação do farelo. Então, por isso que ele tem essa corzinha mais amarelada. É utilizado no preparo de macarrão e pães mais resistentes. Então, a composição centesimal das farinhas muda de acordo com o grau de extração. Então, eu botei aqui só para vocês verificarem que conforme a extração diminui, a gente modifica a concentração de fibras, carboidratos, lipídios, proteínas e cinzas. Então, para ficar mais claro, né? Uma alta extração, melhor qualidade nutricional. Quanto menor o grau de extração, a gente tem maior proporção de proteínas, logo, a menor extração te garante uma farinha com o quê? Maior teor de proteínas, consequentemente, maior força da farinha, porque tem maior concentração de glúten. Então, qualidade nutricional e concentração de glúten, eles vão o quê? Em sentidos opostos. Então, o farelo de trigo comparando com o germe. Então, olha aqui, ó. O farelo tem menor concentração de lipídios, germe maior. Já é fibra, o farelo 42,8 e o germe 13,2 gramas de fibras. Porque o germe está basicamente, né, naquela porção interior do cereal, tem maior concentração de lipídio, farelo, a posição, que é aquela porção mais externa, que é a casca, com maior concentração de minerais e fibra.
Classificação da farinha. Então, gente, por teor de glúten, existe uma classificação que coloca, né, em relação à dureza. Então, as propriedades físicas do endosperma, né, como a dureza, estão diretamente relacionadas com o processo da moagem, porque definem a intensidade desse amido que está ali. Então, os trigos, eles podem ser classificados como um trigo duro, né, duríssimo, que é o extra duro, ou então um trigo duro, trigo brando, que também é chamado de trigo mole. Então, quando a gente pensa num trigo extra duro, ele é mais destinado ali para a fabricação da sêmola. Quando você pensa num trigo que tem maior concentração de maltose, você vai destinar ele para produção de uma farinha especial para aumentar a fermentação na panificação. Então, a gente tem uma classificação dos trigos e aí a gente acaba destinando, né, para processos distintos de produção de farináceos de acordo com essa concentração. Mas o que é importante entender que o critério para a classificação, né, dessa farinha é de duríssima, dura e mole, que é essa concentração, né, de proteína também. Então, eu consigo fazer essa correlação. Então, o teor de glúten de uma farinha duríssima é porque tem maior que 15% de proteína. Se eu tenho uma farinha dura, um trigo duro, ele tem em torno de 9 a 15% de glúten. Então, a gente consegue fazer, né, em contrapartida, a gente consegue fazer aí essa correlação. Então, esses grãos duríssimos, eles vão ter uma força de panificação melhor. A aditivação da farinha, como eu falei com vocês, a gente pode botar componentes que são os obrigatórios, como o ferro e ácido fólico, como outros aditivos, para garantir essa vida de prateleira, para dar uma estabilidade desse produto. Então, agentes antioxidantes, peróxido de benzoíla, que é um agente branqueador, enzimas para inviabilizar, né, um processo de degradação e adição de fermento. Então, quando o pão, né, se a gente for avaliar, quando o pão não é mais fresco, ele perde a crocância e o miolo endurece. Então, até esse fenômeno que a gente fala que é o pão amanhecido, é porque ele teve perdas significativas. Então, eu não quero já ter uma perda significativa no meu produto primordial, que é a farinha. Então, a gente pode alçar mão desses aditivos para garantir que ela não vai sofrer uma transformação antes de você utilizar para a produção de produtos de panificação. Então, eu posso usar ali um ácido ascórbico, eu posso usar, sim, enzimas oxidativas para melhorar a qualidade do meu produto final. Então, a gente vai alçando mão desses componentes. Por que eu vou usar, né, ali uma alfa-amilase? Por que eu vou usar uma hemicelulase? Porque isso depois vai ser utilizado na minha massa. Então, vou ter um benefício ali. Aquela combinação de enzimas na minha massa vai promover uma massa com uma consistência melhor, mais estável. Então, eu coloco essas enzimas na minha farinha para ela gerar na minha massa do meu pão uma resposta positiva. Tá? É pensando mais para frente, no processo tecnológico. Porque elas vão gerar uma decomposição dos polissacarídeos não amido. Então, elas vão atuar em fibras insolúveis, que podem alterar a consistência da minha massa. Então, a gente usa o quê? Põe na farinha para gerar uma resposta depois. Tá? E esses agentes branqueadores, eles vão atuar sobre alguns pigmentos, como os carotenoides da farinha de trigo. Então, isso permite a obtenção de um pão com um miolinho mais branco, porque eu quero um pão branco para agradar o consumidor. Então, o carotenoide poderia dar uma coloração não agradável para o meu consumidor. Eu coloquei só para vocês terem ali, né, a informação que no Brasil, a partir de 2002, por exigência da Anvisa, a gente teve a adição de ferro e ácido fólico na farinha. Por que farinha? Porque, a dieta do brasileiro é baseada em farinha. Então, isso foi escolhido por conta do consumo elevado dessa matriz alimentar, né, desse alimento. Então, como a anemia ferropriva tem uma alta prevalência no país e também
a deficiência de ácido fólico, foi escolhida a farinha para tentar minimizar como uma medida de política pública de saúde. Porque o ácido fólico, ele está aí participando na formação do tubo neural. Então, em mulheres, né, que têm baixa, né, adesão, olha só, que não consegue atender a recomendação de ácido fólico, a criança nasce, às vezes, com espinha bífida, né? Então, tipo, nem fecha, às vezes, aqui a pele, fica a espinha exposta, fica aparecendo, né? Parece um rabinho que a criança tem e tal, por má formação do tubo neural. Então, de acordo com a RDC de 2002, esse é o regulamento técnico para fortificação das farinhas e foi determinado que as farinhas adicionadas, né, nas pré-misturas e as utilizadas para obtenção de produtos de panificação, a cada 100 gramas de farinha tem que ter o quê? 4,2 miligramas de ferro e 150 microgramas de ácido fólico. Então, os tipos de farinha influenciam as características da massa? Com certeza. Então, uma integral em relação a uma branca, tem mudança na característica da massa? Vai ter. Se na integral tem maior concentração de fibra, isso vai me dar uma resposta diferente. Vai influenciar no sabor, aroma e cor? Sim. E também nas características nutricionais. Então, de um ponto de vista tecnológico, uma branca é muito melhor por conta do sabor, aroma, cor e o que? Na extensibilidade dessa massa, né? A fibra atrapalha a extensibilidade, atrapalha nesse processo de fermentação a expansão. Ela cria uma resistência. Já em relação a perfil nutricional, a farinha de trigo integral é que vai dar o melhor perfil, tá? Então, a gente tem, na questão da qualidade da farinha, pensar no tipo de grão e no tipo de processo. Então, tem lá um trigo duro. Um trigo duro vai ter o quê? Maior concentração de proteína, automaticamente maior teor de glúten. Logo, é importante utilizar um trigo duro para a produção de pão. Trigo mole. Então, se é um trigo mole, tem menor concentração de glúten, porque tem menor concentração de proteína. Logo, é interessante que o trigo mole ele seja utilizado para a produção de biscoitos e bolos. Portanto, na questão da industrialização de cereais, áreas de utilização, né? Então, panificação, pastelaria, biscoito, confeitaria, bebidas, alimentos infantis, somente para extração do glúten, para obtenção do malte. Então, os cereais, gente, têm uma aplicabilidade muito grande no mercado. Então, isso aqui eu não vou falar porque é o trabalho do grupo dos integrais, né? O Michael e companhia, né? Jéssica Corado, Alex, Vitor, é o trabalho deles, falar sobre pão. Então, eu não vou me estender. E também tem a galera que vai falar sobre a cerveja, que é o grupo da galera que vai para o casamento do Felipe. Então, é só importante a gente entender que cerveja e pão, eles passam, né? Praticamente são os mesmos insumos, né? Se a gente for pensar. Pô, o pão é um produto obtido pela cocção de uma massa que é preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal. Claro que a gente pode ter aí outras substâncias permitidas. Se a gente olha para a cerveja, é malte de cevada, que é um cereal, lúpulo, a levedura, que é Saccharomyces cerevisiae, né, que é a principal, e água. E aí teve até uma galera que produziu uma cerveja, que o nome da cerveja é... Eles falavam que eles eram uma anti-cerveja. Por quê? Porque eles produziram cerveja com aveia. Quem bebeu, gente, achou horroroso, tá? Eu não bebo cerveja, eu não gosto, então eu não provo. Mas... Porque eu sempre vou achar ruim, entendeu? Não é nem questão de não provar, mas é porque eu vou achar ruim mesmo, então não adianta. Não vou ter julgamento. Então, por que eles se diziam uma anti-cerveja? Porque conforme a legislação, cerveja, para ser cerveja, tem que ser com malte de cevada. Se não for malte de cevada, não é cerveja. Eles fizeram com aveia. Então, pães. Caramba, a gente tem muitos, né? E aí, para o pessoal, eu pedi um trabalho sobre pão de fermentação natural.
E aí, gente, na questão do pão de fermentação natural, a grande questão desse pão é o levain. Ou seja, a gente tem que voltar o olhar para a fermentação. Porque o que é um pão ázimo? Pô, é um produto que é preparado com farinha de trigo, água, sem adição de fermento, né? Aqueles pães que são lâminas finas. Se é um pão preto, né, ou pão integral, tem 50% de farinha de trigo integral. E aí não pode usar o caramelo, né, para dar uma corzinha escura. Se é um pão de leite, obrigatoriamente tem que ter adição de leite. Então, isso é em relação aos ingredientes. Todos esses pães é conforme ingrediente. Quando eu falo de um pão de fermentação natural, é o fermento, que é o levain. Tá? Mas independente se é um pão de fermentação natural ou esses daí, né, que geralmente usam um fermento biológico, onde você define quais são as cepas que estão envolvidas, você precisa de boas características viscoelásticas. A gente precisa de glúten para você ter um pão com características ótimas. Tanto que a galera que trabalha com um pão de fermentação natural, eles usam uma farinha, como é que é o nome mesmo? A marca é uma marca italiana que se chama Cinco Estações. Aí o pessoal usa muito essa farinha, uma farinha de trigo especial. Por que eles botaram essa marca na farinha? Porque se existisse uma quinta estação, além de verão, inverno, outono, primavera, verão, outono, inverno, existisse uma quinta estação, a farinha de trigo deles seria tão boa quanto. E continuaria o quê? Dando um pão de ótima qualidade. Por isso que o nome da farinha são cinco estações. Então, quem trabalha com pão e quer fazer um produto legal, vai tentar utilizar bons insumos. Então, a cerveja de trigo, gente, por que cerveja... Aí eu vou falar do tema, né? Mas enfim. Por que cerveja... E eu vou perguntar isso amanhã. Cerveja de trigo, a Skol, a galera vende a 0 graus. Por quê? Qual é o lance? Por que uma cerveja artesanal, você nunca vai ver uma cerveja artesanal sendo vendida, sendo servida para o cliente a 0 grau? E por que uma escola é assim, no 0 grau, 0 grau? Por quê? Tem a ver com o que a Jane falou. Sabor. Então, as massas alimentícias, né? Você é um produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo, ou da semolina, né? Ou da sêmola, adicionado ou não de outras substâncias. Então, geralmente a gente não vai querer uma massa muito dura, né? Então, se você faz, às vezes, se você usa uma farinha de trigo muito forte, né, você acaba. As pessoas acabam achando que farinha de trigo forte ela vai gerar uma massa dura. Isso, o que vai dar uma massa dura ou não, é o manejo que você vai ter, o teu processo tecnológico, tá? Não é assim, farinha de trigo forte vai dar uma massa dura. Então não tem nada a ver aqui em relação à massa alimentícia. Não vou usar uma farinha de trigo forte porque vai dar, ela não fermenta, então vai alterar. Geralmente as massas a gente acaba passando eles aonde? Naqueles rolos, né? Então tem que ter elasticidade, né? Tem que ter uma extensibilidade. Então, em massas alimentícias, a gente tende a usar também farinhas com um alto teor de proteína. Como é que a gente classifica essas massas, né? Alimentícias em frescas, que elas foram submetidas a um processo muito fraco de secagem, ou a massa seca mesmo, que aí foi submetida a um processo de secagem intenso. Então, numa massa fresca, é a umidade máxima de 35%, uma massa seca de 13%. Qual a diferença de uma para outra? Vida de prateleira. A massa fresca, como tem maior percentual de umidade, dura menos. E além disso, a gente pode acabar classificando as massas também por formato, né? Então, deixa eu voltar aqui. A gente pode falar, tem o farfalle, tem o espaguete, o capelete. Então, outra forma também de classificar as massas é por formato. Biscoitos, então, como eu comentei com vocês, os biscoitos, eles não precisam, né,
ter uma elasticidade, extensibilidade. Então, a gente pode utilizar uma farinha fraca para o processo produtivo desses produtos. O amassamento nem é intenso, né? Geralmente a gente faz só, às vezes, uma homogeneização. Então, dentre esses cereais, né, importantes para a alimentação, eu destaco o centeio. Então, a farinha de centeio é um alimento rico em fibras, em carboidratos complexos, em proteínas e minerais, né? Então, tem ali cálcio, fósforo, ferro, potássio. Então, o grão de centeio, ele tem também uma concentração significativa de flúor, por isso que alguns dentistas acabam falando da importância do consumo do centeio para a dentição das crianças. Também tem uma concentração interessante de ácido fólico, e acaba, né, auxiliando até no período de lactação. Então, depois do trigo, é o grão mais utilizado na indústria, tá, de alimentos. Então, aqui, né, o centeio, ele tem 13% de proteína, 1,7% de gordura, 70%, né, e 6% de carboidratos. Então, o centeio, ele garante ali, ele tem um glúten que tem características semelhantes aos encontrados no trigo. Então, a gente tem também, usando o centeio, uma massa de boa elasticidade, com força. Então, você também tem um produto de panificação bom quando a gente utiliza o centeio. E alguns tipos de uísque e vodkas também usam o centeio na sua produção. Então, Lipe, no caso, quando eu falo do negócio da cerveja, 0 grau, é porque geralmente esses produtos, você falou do processo, tem relação, nem é por conta da levedura em si, é porque essas cervejas que são mais baratas, os insumos não são de tão boa qualidade. Geralmente, eles usam muito trigo. E às vezes vem com outros defeitos, né? Como CMS e tal. Então, assim, fica com um sabor não tão bom. Então, o que que você faz? Se você põe a 0 grau, a pessoa só sente gelado, né? Não sente o sabor da cerveja. É para enganar. Mas olha só, professora, a gente não vai entrar muito nesses detalhes amanhã na nossa explicação, não. De Calma. falar de todas as marcas, não. A gente vai Não, mas não falar é de para falar acordo de só marca, não. Calma, eu só do falei que eu ia processo que é perguntar. feito. Não, sim, do processo que é feito a cerveja, as suas composições. É basicamente isso que a gente vai Ó, explicar sabe o que que eu amanhã. acho que você tem que focar? Isso aqui eu só falei só de curiosidade, calma. Qual é a diferença do chopp para cerveja de garrafa? Isso eu acho que vale a pena vou falar. Não, mas é cerveja de forma geral mesmo, gente, tá bom? Fica relaxado. Agora, saber a diferença do chopp para cerveja de garrafa, às vezes ia ser legal. É tudo cerveja, né? O que que ocorreu de diferença nesse processo de um para o outro? Eu perguntaria, se eu fosse da banca, qual é a diferença. Mas, enfim. Então, aqui a aveia. Então, a aveia, gente, é obtida através da moagem, né? Se eu penso na farinha da aveia, qual é a diferença, né? Do farelo para aveia em flocos para farinha de aveia. Então, a aveia, ela foi prensada. Já no caso da farinha de aveia, ela é obtida através da moagem do grão de aveia. E o farelo de aveia é só o quê? Aquela parte externa. Então, existem várias espécies de aveia. A mais conhecida para a gente é a aveia branca. Então, a gente precisa, né, gerar um descascamento, porque essa casca ela acaba não sendo, né, de fácil digestibilidade, né, comestível. E a aveia tem um potencial à saúde, né, ela tem essa alegação de propriedade funcional por conta de uma fibra solúvel que é a beta-glucana. Então, ela é rica em fibras solúveis, de fácil assimilação, ela promove uma normalização do funcionamento intestinal, além de ajudar a absorver e eliminar, né, algumas gorduras. Então, você acaba eliminando, né, nas fezes, quando você tem ali a presença, né, de fibras solúveis, a gente elimina colesterol. Por conta, né, você não consegue ter ali um retorno do colesterol através dos sais biliares. E você acaba, né, o organismo sempre quer o quê? Homeostase. Então, como você eliminou, né, os sais biliares, você acaba o quê? Tendo que tirar colesterol sérico para você produzir mais sais biliares, né? Mas enfim, isso aqui é só nutrição clínica, eu fico falando.
Então, o farelo de aveia é a porção que tem maior concentração de fibra. E aí, se a gente for olhar o farelo de aveia, em contrapartida, ele tem menor concentração de carboidratos. Então, para quem é diabético, às vezes é interessante. Então, existem diferentes produtos, né, disponíveis a partir da aveia. Então, a gente tem que entender qual é a diferença de um para o outro, até porque eles têm composições diferentes. Então, formas de comercialização. O grão integral prensado são os flocos. O farelo, né, é basicamente essa casca do grão que é moída, porque ela sozinha você vai ter uma dificuldade de mastigação. E a farinha, que é a parte interna do grão moída. Nossa, começou a espirração. Então, em relação à diferença, né, de composição, ó, de proteínas, não tem diferença significativa. O que muda, principalmente em relação ao teor de carboidratos e fibra. Então, olha aqui, o farelo tem uma concentração muito maior de fibras, já menor o que? De carboidratos comparado com a aveia em flocos e a farinha de aveia. E para a gente terminar a aula de hoje, arroz. Então, gente, o arroz é o alimento, né, um dos mais cultivados e consumidos no mundo. A gente tem diferentes, né, tipos de arrozes. Então, querendo ou não, eles acabam sendo muito similar em composição físico-química. Muda, né, o visual desse arroz e a forma, às vezes, de preparo e processo. Então, a diferença mesmo gritante que a gente tem é de um arroz integral para um arroz polido, que vai passar por um processo chamado que é o polimento. E, além do arroz, a gente tem a farinha de arroz, que ela é oriunda o quê? De um processo chamado de retalhamento. Então, ele vai sofrer ação de enzimas digestivas para facilitar, né, a quebra e a digestão desse produto, que depois passa por uma moagem. Eu, particularmente, não gosto de farinha de arroz. Eu acho que dá sabor estranho e textura estranha em tudo. Mas, enfim, é uma moagem pura e simples desse grão quebrado, tá? Então, aqui no beneficiamento do arroz, a gente tem o arroz parboilizado, que ele passa por uma pré-cocção, por isso que o arroz parboilizado fica pronto muito mais rápido. O arroz integral, você vai fazer só remoção externa de um tegumento que você não vai consumir, é o chamado debulhamento. E se passa por o polimento, você faz a extração desse pericarpo. E aí você tem o arroz polido. E o subproduto, que é o farelo, que é esse pericarpo, tá? Então, o arroz polido, ele não tem, gente, ele tem ausência ali, basicamente, de fibras e minerais. Você tem somente o amido isolado, tá? Então, o arroz integral, você preserva a casca, que é o farelo, ele tem alto conteúdo de fibra, minerais e vitaminas. A grande questão, né, do arroz integral, ele tem presença de fitina. É natural do arroz integral, que dificulta, né, reduz a biodisponibilidade de cálcio e ferro. Então, o povo fica lá, arroz integral, arroz integral. Depende, se é o seu paciente. Ele precisa tem uma anemia, né, associada, o ideal é que você até recomende um arroz branco, para você não ter ali uma menor absorção de ferro, tá? E é isso, galera, acabou, é tetra, fechamos o ciclo 3, tá bom? Então, parabéns aos resistentes. Michael, então, o que que eu acho? Olha só, as bancas, as pessoas são muito diferentes, tá? Por isso que às vezes o que um membro da banca pergunta é diferente do que um outro pode perguntar. O que que eu acho que vocês têm que fazer? Que eu sempre recomendo isso para todos os meus alunos quando vão fazer uma apresentação. Vocês têm que explicar o que está no script que eu pedi. Cara, para falar sobre o processamento, tu vai falar sobre o processamento. Se é para falar sobre a conservação, tu vai falar. Beleza. Aí vocês resolvem assim, não, vou botar isso daqui como um extra. Isso daqui a professora não pediu, mas eu acho legal falar. Se vocês colocam tudo sobre o assunto, vocês não deixam pergunta para a banca. Então vocês têm que deixar
Pergunta para a banca. Senão a banca, gente, a pessoa foi convidada para estar avaliando vocês. As pessoas vão fazer pergunta porque é deselegante não fazer pergunta, tá? Então, eu sou cringe, gente. Descobri que eu sou cringe. Deve ser cringe, cara, botar isso daí do acabou é tetra. Enfim. Mas eu acho que você tem que pensar o quê? O que que eu sei? Ó, vocês têm que saber a resposta, tá? Ó, isso daqui eu botaria como um a mais para fazer graça. Não faz graça. Faz o feijão com arroz, faz o que eu pedi. Deixa a pergunta para a banca. Se a banca não perguntar, so sorry, tá? So sorry. É aquilo. Poxa, eu queria tanto responder isso, eu achava tão legal, mas não tem que achar legal. Você tem que deixar a pergunta para a banca te perguntar. Senão eles vão inventar, gente. Aí a pessoa pergunta, igual o Felipe falou, pô, mas eu não falei isso, não pretendia falar isso da cerveja. Então tem que, ó, tem que pensar além. Isso daqui seria um extra. Ou então, assim, na introdução, vocês não vão botar a introdução toda da forma mais rebuscada do mundo. É o quê? É um panorama sobre o assunto, né? Vocês vão apresentar a introdução e olha só, e outra coisa, tem que ter início, meio e fim, gente, tem que ter link. Tem que pensar que um slide tem que fazer link para o outro. Vocês estão contando uma história, não pode parecer uma colcha de retalhos. Então, você tem que pensar o quê? Tem que ter fluxo de raciocínio bonitinho. Quando é que a banca não pergunta, Maicon? Quando o grupo convence que sabe. Isso é para qualquer coisa. Para TCC, para especialização. Ah, eu quero fazer especialização. Especialização tem defesa de trabalho de conclusão de curso, tá? Não pensa que assim, ah, eu vou pagar para ter o título. Tem defesa. Então vocês têm que convencer que vocês sabem. Porque aí, gente, o momento da arguição é horrível. Então, o que eu sempre pensei em todas as minhas apresentações? Cara, eu tenho que dar meu sangue, eu tenho que ser perfeita. Que aí a pessoa fala assim, nossa, você mostrou o domínio do assunto, tarará, tarará. Então eu também não fico lotando, não fico lendo slide, porque eu tenho que provar para os outros que eu sei. Como é que eu provo que eu sei? Assim, e outra coisa, por exemplo, tá meu caderno da poesia aqui. O que eu vejo muito vocês fazendo? Cara, a gente ouve isso aqui, ó, barulho do caderno virando, cara. Aí tá na cara que vocês estão loucamente em casa lendo o caderno. Então, assim, é péssimo, cara. Isso dá vontade da pessoa perguntar. Entendeu? Porque fica assim, né? Deixa eu ver alguma coisa da minha pós, né? É que esse daqui eu também às vezes uso pra, sei lá, esse aqui é do meu. Tá aqui, ó. O desenvolvimento na ciência do sorvete durante o período de 1941, aí vira. Aí fica um silêncio, né? Aí vira a página. Produção e consumo. Cara, não faz isso, gente. Isso aqui é queimação de filme total. Dá vontade de perguntar, cara, porque a pessoa tá lendo o caderno. Entendeu? Então, acho que um é isso, entendeu? Elegância, mostrar domínio do tema, não improvisa, entendeu? Não nada de improvisar. Eu acho sempre de bom tom treinar. Treina. Quando você treina, por mais nervoso que você esteja, você consegue explicar. Pode não ser da melhor forma do mundo, mas vai sair alguma coisa. O negócio do quem sabe faz ao vivo é treta. Então, Raquel, é aquilo. Nervosa, tu vai ficar. Vai ficar nervosa, óbvio. Imagina no seu TCC. Cara, que já vai estar no presencial com certeza, né? Cara, é você olhando para a banca. Então você tem que mostrar que você sabe. E como é que você faz isso? Treinando, 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 treinando. O que é treinar? É repetir 20 mil vezes a mesma coisa. Fala assim, não, de novo, vamos lá. Tem que saber na tua alma. É treinar, 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 repetir a mesma frase. Então imagina, a minha apresentação da tese foram 40 minutos. Então eu terminava a minha apresentação e eu começava de novo. Eu fiquei treinando 24 horas na minha véspera, né? Por quê? Porque tinha slide meu que era só gráfico. Era um gráfico, eu tinha que falar tudo que eu sabia ali. Entendeu? Então, assim, o primeiro. Então, tem que tentar falar devagar, tá bom? Devagarinho, para não atropelar, mas eu acho que o principal não é nem falar rápido. Eu também falo rápido. É mostrar que sabe. Mostrar que tá lendo é treta, é ruim. Isso faz com que a banca queira perguntar. Porque o objetivo da banca aqui, um deles é o quê? Avaliar conhecimento técnico. Se vocês não se mostram com domínio do tema, pode falar o mais devagar do mundo. Não adianta.
Entendeu? Porque não mostrou domínio. O conhecimento técnico tem que ser mostrado. Então, eu acho que nervosismo é normal, faz parte. Se não ficou nervoso, é estranho, tá? Deixem perguntas, mas não é assim, deixar buraco no trabalho para vocês não terem falado o que era obrigatório falar para ter pergunta. Não, não é deixar furo. Fala o que tem que falar, deixa justo, bonito, tá bom? Então, Flávia, eu acho que o slide é aquilo. O slide pode ser isso que você falou. Você pode botar uma frase para te auxiliar, então você fala aquela frase e isso te dá gatilho para você explicar outras coisas. Por quê? Porque quem está prestando atenção na apresentação de vocês tem que ter ponto visual de apoio. O que é ponto visual? É porque se você está falando aquilo, tem uma frasezinha para o quê? Para te fazer fixar naquilo. Mas, cara, a pior coisa do mundo é botar aquelas drosoba desse tamanho, aí a pessoa fica lendo. Aí fica assim, ai, pera que me perdi? Ai, desculpa, gente, me perdi. Aí volta, aí peraí. Aí fica um silêncio, né? Aí vai lá, aí começa a ler de novo. É ruim, né? Ruim isso. Pega mal. Então, isso dá vontade também da banca perguntar. Então, dicas são: deixa, não tenta, por exemplo, ó, Tati. Tati não é uma crítica, tá bom? É crítica construtiva. No trabalho de vocês, por exemplo, eu pedi lá numa SA no ciclo 2, eu pedi para falar sobre o quê? CMS. Carne mecanicamente separada. Você foi impecável. Você falou sobre a CMS até em aves. Você falou tudo. Não, acho que era surimi o seu. Você falou, cara, tudo, tudo. Você falou CMS em aves. A gente tava falando de pescados. Então, qual seria a minha dica? Se aquela SA fosse a tua apresentação de amanhã, cara, fala exatamente o que foi solicitado, CMS em pescados. Por quê? Porque se alguém da banca quer fazer graça e te pergunta em CMS em aves, tu ia dar um baile, porque você se preparou para aquela pergunta. Entendeu? Não é uma crítica, eu achei fantástico, fiquei boca aberta, tava aqui, ó, arrasou, velho. Mas para uma banca, pô, você foi até em aves, cara. Tu vai deixar o quê pra esse povo perguntar pra ti? Então, mas você se preparou, você concorda? Você se preparou. Então você sabia. Se alguém perguntasse até de surimi, você sabia. Mas você foi além. Então não vai o além, galera. Deixa o além pra você. Deixa ali guardadinho. Aí se você quiser dar umas floreadas, a banca tá perguntando, aí tu vai lá. Ah, então, também eu gostaria de salientar, que eu acho muito válido, tal e tal coisa. Em torno de 15 minutos para cada grupo. 15, 20 minutos, que eu não acredito que o grupo se apresente mais do que isso. Então é aquilo, quando eu falo de 15, em torno de 15 minutos, falar uns 10 minutos tá maneiro. 15 tá joia, falar 5 é tristeza. Por que 5 é tristeza? Porque você foi raso. Se você falou o teu trabalho em 5 minutos, você não aprofundou basicamente nada. O conhecimento técnico não foi o quê? Não foi desenvolvido. Então deu ruim, tá? Então lembra de mim. A aula prática de vocês era até tudo bem que eu ia até às 11, show? Mas porque eu queria deixar vocês aproveitarem o laboratório, não fiquei apressando ninguém. Então tá ótimo. Mas é aquilo, eu acho triste marcar uma aula e eu, pô, sair, gente, terminamos às 9. A galera pode achar ótimo, ai que bom, vou embora mais cedo para casa. Eu acho ruim, cara, que vocês estão pagando para ter conhecimento. Então eu vou até o laço, porque eu sei que eu tenho conteúdo para dar. Então pensa a mesma coisa, cara, tá bom? Não, beleza, você faz esse adendo, Vanessa. Vocês falam, olha só, o processo é tal, para o chocolate amargo é esse pulo. Tá bom? Carol, Fala, Flávia, diga. deixa eu te fazer uma pergunta. No caso lá do projeto da gente de embalagem, eu só citei os tipos de embalagens, mas eu não expliquei. E o que acontece? Aí eu peguei, né, no meu caderno e deixei lá a explicação, o modo, né, de cada embalagem no meu caderno. E lá no coisa eu só botei os Tá tópicos, ótimo. né? Tu decora a tua vida que tá nesse caderno. E coloca aqui, né? Prende na parede, papel, cara, sei lá, entendeu? Pra se der ruim, você dá uma colada ali. Mas é isso, os tópicos. De botar em post-it a explicação. Isso.
embalagem multipack. É botar lá, não, é assim, assado. Isso, acho que vale a pena. Dá uma colada aqui na parede, põe os cartazes, entendeu? Pá, põe em volta. Para isso, eu acho. Para você mostrar domínio. Porque aí a banca não vai querer ver se perguntar, entendeu? Poxa, falou tão bem, né? Tá todo mundo mudo por quê? Hoje. Todo mundo tímido? Não, gente, tá todo mundo bem, gente. Ótimo. Tem ninguém tímido. Todo mundo bem, a ponto de infartar, mas todo mundo bem. Não, galera, tá tranquilo. Ó, é pior que o. Tipo assim, tem 2 pessoas na banca, tá? Já vou avisando que talvez o Raman apareça. O Raman tá doido pra avaliar vocês, cara. Quem são? Quem são mesmo, professora da banca amanhã? Carolina Romano, Carolina Alves. Uma trabalha na gestão da CBV e a outra, ela faz mestrado na Unirio. Mas beleza, gente? Olha só. Oi? Eu só acho que essa nota de amanhã não podia ser 4, não. Eu só acho que essa nota de amanhã não tinha que ser 10, ser né? 4, não. Ela tinha que valer 10. Porque já tem banca. Gente. Daqui a pouco falta só a gente pegar lá o trabalho impresso na mão de cada um, para eles poderem passar no farejador para ver se colou. Se fez... Maravilha, 4 pontos na média. Tipo, fazendo um trabalho valendo 8. Entendeu? Aí, porque a gente sempre dividia por 2, né? Aqui é 4, sim, ó, vupt, direto. Tá maravilhoso. Então, galera, valeu. Se fizer algo bom, né?